Coloque a sua fé em ação e veja montanhas se moverem. A fé é a chave que destrava as portas da sua vitória. Hoje, eu quero falar diretamente ao seu coração sobre algo fundamental para a sua caminhada com Deus: a fé. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem grandes demais, montanhas que nos impedem de seguir adiante. Mas Deus nos deu a chave para mover essas montanhas: a fé ativa. Nesta mensagem, você vai descobrir como colocar a sua fé em ação e ver resultados sobrenaturais em sua vida. Prepare-se para ser inspirado e encorajado a acreditar no impossível e viver o sobrenatural de Deus. Agora que você entendeu o poder da fé e como ela pode mover montanhas, é hora de refletir sobre o próximo passo: colocar essa fé em prática todos os dias. Não basta ter fé apenas em momentos de crise ou quando as coisas parecem estar fora de controle. A verdadeira fé é uma fé constante, uma fé que é exercitada diariamente, em cada situação, grande ou pequena. A chave para uma vida de fé vitoriosa é desenvolver uma fé que seja inabalável, uma fé que resista às tempestades da vida. Não é difícil ter fé quando tudo está indo bem, quando as coisas estão ao nosso favor. Mas a verdadeira prova da fé acontece quando enfrentamos dificuldades, quando as circunstâncias parecem estar contra nós, e quando as respostas parecem estar demorando a chegar. Lembre-se de Daniel e de seus amigos na Babilônia. Quando foram lançados na fornalha de fogo ardente por se recusarem a adorar outros deuses, eles disseram ao rei: "Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste." Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Isso é fé inabalável. Eles confiavam completamente no poder de Deus para livrá-los. Mas, ao mesmo tempo, estavam determinados a manter sua fidelidade, mesmo que Deus não agisse como eles esperavam. Eles sabiam que a fidelidade de Deus não dependia das circunstâncias, e que, independentemente do resultado, Deus ainda era digno de sua confiança e adoração. Você está disposto a ter uma fé assim? Uma fé que confia em Deus, não importa o que aconteça? Uma fé que permanece firme, mesmo quando a resposta demora? Uma fé que continua declarando a vitória, mesmo antes de vê-la? A fé exige ação. Tiago, em sua epístola, nos lembra que a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Isso significa que, embora a fé seja a chave para destravar as promessas de Deus, ela precisa ser acompanhada de ação. A fé não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos leva a agir de acordo com aquilo que acreditamos. Pense em Noé. Quando Deus disse a ele para construir uma arca, Noé não apenas acreditou na palavra de Deus, mas colocou a fé em prática agindo em obediência. A palavra de Deus. Sim, ele agiu com base em sua fé, começando a construção da arca, mesmo quando não havia nenhum sinal de que a chuva viria. Foi a ação de Noé, movida pela fé, que salvou sua família e preservou a humanidade. Da mesma forma, sua fé deve te levar a agir. Se você crê que Deus pode curar, então comece a declarar saúde sobre o seu corpo. Se você crê que Deus pode restaurar seu casamento, comece a agir em amor, perdão e reconciliação. Se você crê que Deus pode suprir suas necessidades financeiras, comece a ser um bom administrador e confie nele com os seus dízimos e ofertas. Renove sua mente com a palavra de Deus. Para desenvolver essa fé inabalável, você precisa estar constantemente renovando sua mente com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que a sua fé é fortalecida à medida que você se alimenta da palavra. Quanto mais você meditar nas promessas de Deus, mais a sua fé será aumentada. Quanto mais você estudar as Escrituras, mais firme será sua confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. Quando a palavra de Deus se torna viva em seu coração, você começa a ver as coisas do ponto de vista de Deus, e não das circunstâncias ao seu redor. Por isso,
Não negligencie o tempo que você passa na palavra. Faça disso uma prioridade diária. Leia, estude, medite e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo sua fé, renovando sua mente e se preparando para ver as montanhas da sua vida serem movidas. Agora que compreendemos o fundamento da fé e sua ação prática, é importante frisar algo crucial: a persistência. A fé verdadeira não desiste. Jesus nos ensinou isso através da parábola da viúva persistente, que continuava pedindo justiça ao juiz, até que ele cedeu ao seu pedido. Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Jesus encerra essa parábola perguntando: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele não estava se referindo a uma fé qualquer, mas a uma fé persistente, uma fé que não desanima. Muitas vezes, desistimos antes de ver o milagre. Talvez você já tenha orado por algo durante um certo tempo e ainda não tenha visto a resposta. Isso não significa que Deus não ouviu. A palavra nos garante que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos, capítulo 34, versículo 15. Persistir em oração e fé é um ato de confiança em Deus, sabendo que Ele sempre age no momento certo. Deus trabalha no invisível. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que esperaram pacientemente pela promessa de Deus. Pense em Abraão, que esperou 25 anos pela promessa de um filho, ou José, que passou anos como escravo e prisioneiro antes de se tornar governador do Egito. Em ambos os casos, Deus estava trabalhando no invisível, preparando o cenário para cumprir suas promessas no momento certo. Manter o foco em Deus significa confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. É declarar, como o salmista: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos, capítulo 23, versículo 4. O que determina a nossa vitória não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em nossas vidas. Use sua boca para declarar a vitória. Finalmente, a fé se manifesta através de nossa confissão. Em Marcos, capítulo 11, versículo 23, Jesus nos ensina: qualquer que ordenar ao monte que seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O que você está dizendo sobre as suas montanhas? Está declarando as promessas do Senhor ou está falando apenas das dificuldades? A Bíblia nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Isso significa que suas palavras têm poder para criar sua realidade. Comece a declarar o que Deus diz sobre você e sobre suas circunstâncias. Fale vida, fale vitória, fale cura, fale provisão. Quanto mais você alinhar suas palavras com a palavra de Deus, mais verá o poder da fé transformando sua vida. Viva pela fé, não pela vista. A vida cristã é, essencialmente, uma vida de fé. A Bíblia nos diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Isso significa que nossa confiança está em Deus e em suas promessas, e não nas circunstâncias temporárias que vemos ao nosso redor. Se você olhar para as montanhas da sua vida apenas com os olhos naturais, elas parecerão grandes demais para serem movidas. Mas quando você olha para elas com os olhos da fé, você vê que o Deus que habita em você é infinitamente maior do que qualquer desafio que você possa enfrentar. Então, meu encorajamento para você hoje é este: viva pela fé. Não se deixe ser intimidado pelas montanhas, pelas tempestades ou pelos ventos contrários. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Continue crendo, continue declarando, continue agindo, e você verá o poder de Deus transformando a sua realidade. As montanhas que hoje parecem intransponíveis, amanhã serão testemunhos da fidelidade de Deus na sua vida. A sua fé não será em vão. Ela te levará à vitória, porque aquele que prometeu é fiel. Sua fé fará a grande diferença. A vida de fé não é isenta de desafios,
mas é cheia de vitórias. Quando você decide viver pela fé e não pelo que vê, você abre a porta para o sobrenatural de Deus agir em sua vida. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, e Ele nunca falha. Sua parte é continuar crendo, continuar confiando e continuar declarando a sua palavra. As montanhas que você enfrenta hoje são oportunidades para você ver o poder de Deus em ação. Não desista, não desanime. A vitória já foi conquistada por Cristo na cruz, e pela fé, você pode tomar posse dessa vitória. Acredite, confesse e veja o mover de Deus na sua vida. O Deus que move montanhas está ao seu lado. Por isso, levante-se em fé e comece a viver na plena confiança de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Sua fé fará a diferença, e você verá a glória de Deus manifestada em cada área da sua vida. Lembre-se de que a fé não é um sentimento passageiro, mas uma convicção inabalável baseada na palavra de Deus. É a certeza das coisas que você espera e a prova daquilo que ainda não pode ver. Não importa qual seja a montanha em seu caminho, Deus já te deu autoridade e poder para removê-la. Pela fé, declare a vitória que já é sua em Cristo. Creia, confesse e veja o impossível se tornar possível em sua vida. Deus é fiel, e Ele está pronto para mover as montanhas diante de você. Continue firme ativando sua fé, e os resultados virão. Que o Senhor te abençoe poderosamente.